Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando com o Tabelando aqui na UCG TV, eu sou o André Isaac e o programa de hoje traz um convidado muito especial. Ele é um vencedor, já conquistou muitos títulos em Goiás. Eu não sei de outro jogador que conquistou mais títulos. Foram 6 títulos como jogador, um título como técnico na primeira divisão, tem título até na segunda divisão de Goiás. Eu falo de Roberto Oliveira, o nosso convidado de hoje. Primeiramente, quem é Roberto Oliveira? Boa tarde. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com vocês, falando com o pessoal, falando com esses torcedores goianos, especialmente com a torcida do Vila Nova. Roberto Oliveira é um paulista do interior, né? Que chegou a Goiás, adorou essa terra, Goiânia, me dei muito bem aqui. Viemos aqui para o Vila Nova e, graças a Deus, a gente conseguiu escrever um capítulo muito bonito dentro da história desse clube. Você nasceu em Botucatu? Botucatu, interior de São Paulo. É uma cidade média, grande? É uma cidade pequena? Universitária, né? Tem uma das maiores universidades do estado e talvez do Brasil, a Unesp. É uma cidade, então, universitária. Hoje é uma cidade mais de 150 mil habitantes. Lá não tem time, né? Infelizmente não. Tinha 2 equipes lá na época que eu era garoto lá. A Ferroviária de Botucatu e a Botucatuense. Disputavam os campeonatos lá paulistas de primeira e segunda divisão. Para começar a carreira, você teve que sair de Botucatu. Eu saí, na época, nós disputávamos o campeonato amador lá em Botucatu, um campeonato muito forte. Tanto é que vários jogadores saíram dali para o Noroeste, saíram para o Guarani de Campinas, Ponte Preta, Portuguesa de Esportes. E eu fui numa dessas rodadas, eu fui convidado para ir para o Noroeste de Bauru, foi onde eu iniciei a minha carreira. Não me dei bem, que eu tive uma contusão algo grave lá, e depois eu voltei para Botucatu e já tinha voltado até a estudar mesmo em Botucatu, não queria mais mexer com bola, e de repente surgiu o São Bento de Sorocaba na minha vida. Aí eu fui para Sorocaba, ficamos lá 5 anos, disputando o Campeonato Paulista. Você foi que ano? Isso foi em 72. 72. Dali para frente a gente seguiu a carreira, eu disputei 5 campeonatos paulistas, depois eu fui negociado com o Barretos, e do Barretos eu disputei um torneio de acesso que tinha lá, que são as séries A1, A2 hoje, e lá tinha a divisão intermediária. E nós chegamos nas finais e fomos derrotados no Pacaembu, pelo 15 de Jaú. O 15 subiu para a primeira divisão. E no ano seguinte eu fui negociado com o Vila Nova, isso no ano de 77. Quem te indicou para o Vila? Eu não tenho bem certeza, mas o falecido Nunes Macedo, numa conversa que eu tive com ele, uma vez aqui no Vila Nova, ele disse... Nunes Macedo era um cronista esportivo. Cronista esportivo, foi ele que referendou a minha contratação, mas quem fez a transação, se não me engano, foi o Acosta. Acosta, um goleiro que jogou no Barretos, jogou no Paulista de Jundiaí, rodou para aquele interior de São Paulo, não sei nem se ele é vivo ainda, mas ele mexia muito lá, negociava jogadores, eu fui negociado com o Vila. E você chegou no Vila em 1977. 77. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou e viu o Goiânia? Você chegou de quê? De avião, de carro, de ônibus? De carro, né, que nós viemos de Barretos para cá. Então, quando você avistou Goiânia, você imaginou que ali seria... seu lar? E por incrível que pareça, André, o Afonso, que jogou no Goiás, jogou no 15 de Piracicaba, eu tinha uma amizade muito grande com ele. E nós jogamos juntos no São Bento. Ele me convidava para vir para Goiânia. Eu ainda brincava com ele, fazer o que em Goiânia, cara? Vou fazer o que em Goiânia? Vou sair de São Paulo para quê? E quando eu fui negociado para cá, a ideia, você vê, a ideia era ficar aqui até dezembro. Eu tinha feito o contrato com o Vila Nova, naquela época se você tinha o passe preso. O Vila Nova havia adquirido meu passe, o meu do Sérgio Donizete. Do Barretos, mas a ideia aqui era voltar para São Paulo e continuar no futebol paulista. Isso faz tão somente 30 e tantos anos. Hoje eu adoro Goiânia, e foi um impacto, né, porque Goiânia é uma cidade bastante agradável, naquela época já era uma bela de uma capital aí florescendo, e a gente acompanhou esse crescimento dessa grande metrópole que é hoje. Você chegou em 77, então você chegou já sendo campeão. Verdade. Está aqui até na tela o time campeão de 77. Vamos ver, tá? Onde é que você está aí, Roberto? Jorge Vitória, Roberto Oliveira, Rafael, Jorge Fernandes, Nenê. Você está do lado do goleiro aí, aqui, né? Isso. E Zé Luiz.
O ataque era Fernandinho, Toninho Almeida, Humberto Ramos, Carlinhos e Raimundinho, se não me engano, que está ali. Acho que é o Raimundinho mesmo. Mas esse time era bom, hein? Era ótimo. Um time bastante experiente, né? O meio de campo aí com Humberto Ramos, que tinha sido campeão pelo Atlético Mineiro, Toninho Almeida, Fernandinho, Jorge Vitório, baita goleiro. Lá, Jorge Fernandes há muitos anos aqui jogando pelo Vila Nova. Muita saudade, muito legal ver isso daí. E depois foi campeão em 78. Nós fomos em 77, quando nós chegamos, o Goiás reinava, né? Há 5 anos que o Vila tinha sido campeão, se não me engano, em 73, aquela decisão polêmica que teve no estádio Olímpico ainda. Aí o Goiás veio, fazia acho que 4 ou 5 anos que o Vila não ganhava do Goiás, e nós fomos campeões em 77. Foi uma festa tremenda, né? Porque aquele grito, né? A torcida angustiada como está hoje. E foi muito bonito. E ali começou a caminhada para o tetracampeonato. Aí nós ganhamos 77. Você jogou em todos? Em todos eu participei. E tive a felicidade de, em 80, fazer os 2 gols do título contra o Anápolis. Nós ganhamos de 1-0 lá em Anápolis. E ganhamos aqui, num sábado à noite, se não me engano. De 1-0 também, gol meu. Você era volante, não era de marcar muitos gols? Não. Mas marcou. Eu era mais de botar os jogadores na cara do gol, né? É. Eu tinha facilidade para isso. E fiz gol de cabeça, de vez em quando fazia uns golzinhos de cabeça, e fiz esses 2 gols muito importantes. E foi legal que o Vila conseguiu o primeiro tetracampeonato da história do futebol goiano. 77, 78, 79, 80. E depois você foi campeão em? 82 e 84. 82. Vamos ver o time de 82. Você lembra aí desse pessoal? O falecido Dr. Zé Gomes, gente fina. Cândido, Zé Luiz, Valdo, Roberto, Timora, Nascimento. O ataque J. Maria, Falcão, Erivelto, Roberto Bombinha e Marquinhos. E essa equipe aí tinha o Reinaldo também, centroavante, ele havia se contundido, que eles vieram, o Reinaldo veio do Flamengo, né? E o grande destaque dessa equipe, a grande fera, era o Erivelto, que tinha vindo do Cruzeiro de Belo Horizonte. O João França, presidente Bolívar Siqueira, um dos melhores diretores de futebol que eu já conheci. O João França, ele dava muita segurança, muito respaldo pra gente. O Jacaré começando, sabe? Enfim, muito bonito isso daí. Muita saudade. Como jogador, esse foi o último título? Não, ainda teve mais um, né? Em 84, né? Em 84. Foi. Porque em 81 houve uma mudança de comando, eu acabei indo para Catanuvense, emprestado para São Paulo. E voltamos em 82, nós fomos campeões. Em 83 nós perdemos o título dentro de campo e em 84 foi o último título. Em 85, durante o Campeonato Brasileiro, o Vila, para variar, passando por uma série de crises, eu já não tinha condições de sair, porque naquela época o negócio de passe preso, tinha que se negociar. Eu até em 83, se não me engano, eu tentei uma troca, eu daria tudo que o Vila me devia em termos de fundo de garantia, aquelas coisas todas, eles dariam um atestado liberatório meu. Certo. E depois eu não sei o porquê, o presidente voltou atrás e eu acabei não conseguindo sair do Vila Nova. Não lamento e agradeço. Mas aí em 85 o Vila passando por uma série de dificuldades, o Alaô, o presidente, os treinadores tinham saído, se não me engano, o último deles era o Geraldo Duarte, se não me engano, que tinha assumido o Vila, ele saiu, o Alaô me chamou, Roberto, assume o time aí por enquanto a gente vai tentando organizar aqui a casa, e você vai jogando e dirigindo o time. Aí tinha vários jogadores veteranos, o Nélio, o Bill, Eber, o Wendel, o goleiro, eles me empurraram para essa, não, você que vai assumir o time, porque chamou uma comissão. Eu falei, bom, a partir do momento que eu vou assumir essa equipe, eu não quero mais jogar, vou parar aqui, vou encerrar minha carreira. Foi isso que eu fiz, de repente. Encerrou a carreira com quantos anos? 30 e poucos anos, tinha ainda muito Dava futebol pela frente. dava para jogar, dava. É que aí nós assumimos a equipe, quase classificamos a equipe para outra fase do Campeonato Brasileiro. E aí não parou mais? Aí não parou. Aí no ano seguinte nós fizemos uma reformulação muito grande no Vila Nova. A maioria desses jogadores aí saíram. O Bill foi vendido, Bill, Nélio e Marinho foram negociados com o Atlético Goianiense. Foram até campeões no Atlético Goianiense em 85. E nós fizemos uma equipe só de garotos no Vila Nova. Inclusive o presidente era um eterno menino, o Dr. Ulisses.
saudoso Dr. Ulisses. Ulisses Arantes. Ulisses Arantes. Nós acabamos ficando em terceiro lugar no Campeonato Goiano. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da sua carreira como técnico. Antes eu tenho um depoimento aqui de uma pessoa que te conhece desde 1978. Você chegou em 77, no Vila ele chegou em 1978, aqui na tela. Roberto Oliveira é um cara excepcional. Foi um grande jogador, líder enquanto jogou no Vila. Hoje como treinador é líder. É um baita cara. Eu até estive conversando com ele esses dias aqui. Tantas pessoas vêm, têm a oportunidade de ser treinador no próprio Vila Nova, e esse dia eu falei para ele, se ele tivesse uma oportunidade aqui, se ele agarraria, ele falou, com certeza, só estão esperando essa oportunidade para ele, era isso que eu falaria para ele. Vem, ajuda nós a hora que você puder, a hora que a diretoria convidar, que ele é um baita cara, um baita treinador. Legal, legal, eu agradeço as palavras do Almir, baita parceiro, tivemos bons momentos no Vila Nova lá, isso daí é gratificante, a gente fica muito feliz. E agradeço, né, Almir? Vamos ver, quem sabe um dia a gente trabalha junto ainda, antes de você aposentar. Tá certo. Aqui a gente tem um quadro no programa, que é o quadro Se Joga ou Não no Seu Time. Eu vou apresentar 2 nomes, vou perguntar se joga ou não no seu time. Você vai dizer sim ou não. E a justificativa virá depois no intervalo comercial. Vamos ao primeiro nome. Luiz Dário, joga no seu time? Sim ou não? Sim. Daqui a pouco você vai explicar por quê. E o outro? Paulo Nelly, joga no seu time? Também, também. Daqui a pouco você vai explicar por quê. E ainda hoje, para o Roberto Oliveira, tem a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais salgada do programa. Só que ele só vai ficar sabendo no final. Mas você em casa fica sabendo agora. Na hora que tem dinheiro, o técnico é de fora. Na hora do sufoco, o técnico da casa é chamado. Isso traz um sentimento de mágoa em você? Daqui a pouco, Roberto Oliveira responde no Tabelando. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Sempre uma loja pertinho de você. Ligue lá no Shopping do Escritório, fale com toda a equipe do Marco Antônio. 3531-5600. Quer assistir às outras edições do Tabelando? Entre no meu site, andreisaac.com.br. Tem uma parte lá que você clica Tabelando Arquivo e você assiste os outros programas. E a partir de hoje à tarde, você pode até já conferir o programa, já estará online essa entrevista que estou fazendo com o Roberto Oliveira, ex-jogador do Vila Nova, ex-técnico do Atlético, já conquistou muitos títulos. Nós vamos falar de tudo isso daqui a pouco. Mas antes, você disse no bloco passado que o Luiz Dário joga no seu time. Jogaria com tranquilidade, pelo seguinte, apesar de não ser tecnicamente um jogador brilhante, mas era um jogador de muita garra, muita disposição, ele transmitia isso daí. E cobrava muito dos companheiros, a gente, né? Na época nós éramos companheiros, eu estava te falando aqui, poucas vezes nós estivemos jogando juntos, porque eu era ele. Dificilmente tem um pôster Roberto Oliveira e Luiz Dário juntos. Justamente por isso, nós jogávamos na mesma posição volante, e as poucas vezes que nós estivemos em campo juntos, eu estava como quarto zagueiro. Mas é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que tivemos uma convivência muito boa. Você já foi reserva muitas vezes dele? Dele e a mesma coisa. Então a gente brigava muito, porque assim brigava disputando a posição. A hora que estava fora por causa de um cartão amarelo, que tomava o terceiro amarelo, tinha que esperar. Não tinha aquele negócio de voltar no próximo jogo, não. E quem entrava ficava com o maior cuidado para não tomar o cartão, porque sabia que ia sentar novamente. E tem até um fato interessante, que na época que nós jogamos, eu ainda namorava. E minha esposa, a atual esposa, esteve aqui, e eu arrumei um cartão amarelo, forcei um cartão amarelo para acompanhar lá até São Paulo uma folga.
Eu fiquei muito tempo na reserva, porque o Luiz Dário entrou e não me deu a oportunidade, não tomava cartão de maneira nenhuma. Jogando bem, o time ganhando, que era uma máquina de jogar futebol, aquele Vila Nova, a gente tinha que aguardar. E sempre nos calcanhares, né? Se der uma brecha, a gente está jogando. Então é um jogador que jogaria no meu time. E o Paulo Nelly, que já foi seu jogador e já foi seu colega? Grande parceiro também, a gente gosta, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Também jogaria, porque esse sim, poucos zagueiros, hoje se está jogando futebol hoje, estaria numa grande equipe da Europa. Um jogador de uma capacidade técnica muito grande, sabia se impor, era o xerifão da zaga, mas era um jogador que ao mesmo tempo sabia ser viril, mas tinha uma qualidade técnica muito grande. Era um zagueiro de muitas qualidades. A bola lá atrás saía redondinha com ele. E além da liderança, né? Ele se impunha mesmo e atacante ali não brincava com ele não. Além da cobrança natural. A gente ansiava ganhar, a gente cobrava de uma maneira bastante dura os companheiros. E isso daí se revertia em vitórias. A gente depois comemorava porque a gente ia buscar resultados. Então é um jogador que me ajudou muito. Comandando aquela jovem garotada do Vila Nova, quando nós ficamos em terceiro lugar, sobrou tão só ele, o Endel e Zé Henrique. O Zé Henrique na frente, gaguejando com os meninos, e o Paulo Nelly comandando lá atrás, dando esporro em todo mundo lá atrás nos meninos, e os meninos tinham medo tremendo dele. E com isso essa garotada aprendeu como se é líder, como se impõe. É uma pessoa que eu gosto muito. O que aconteceu uma vez com o Triel? Foi uma coisa ruim, né? Mas foi uma coisa, não foi nada como se diz, premeditado. Foi no lance com você que ele fraturou a perna? Não, ele teve ele rompeu os ligamentos do joelho. O lance foi um lance tão normal, na solada que foi, que realmente eu não tomei nem cartão amarelo na época. A bola sobrou uma dividida, ele veio dando carrinho, eu entrei solando a bola. E eu acabei pegando o Triel. Foi uma coisa muito ruim, porque afinal de contas ele ficou um tempo parado e de princípio ficou alguma coisa mal resolvida entre nós dois. Porque naquela época... Se resolveu depois? Resolveu depois, porque naquela época, queira ou não queira, os atletas do Goiás estavam um grau acima, ou eles se colocavam um grau acima. E o Vila Nova, quando nós chegamos aqui, nós começamos a mudar essa história, começou a equiparar. Porque queira ou não queira, o Goiás ganhava títulos e era o único clube que disputava o Campeonato Brasileiro. E a partir do momento que o Vila também alcançou esses objetivos, as coisas começaram a se igualar. E ficou, mas depois nós conversamos, aí hoje a gente tem uma amizade muito boa, porque o Triel, queira ou não queira, é um eterno moleque, né? Tá sempre com brincadeiras, nunca... É verdade. Nunca você sabe se o Triel tá falando sério ou se ele tá brincando. Ele é um cara muito positivo, né? E foi resolvido, mas é uma coisa ruim, mas totalmente apagada. Seria uma coisa assim que você... Uma coisa triste da sua carreira? Verdade, chateou bastante. É a mais triste da sua carreira? Foi porque eu nunca tive um outro lance parecido. Certo. Eu tive uma entrada também, eu tomei uma entrada uma vez lá no jogo em Tumbiara, eu fiquei algum tempo afastado, porque não se precisou fazer a cirurgia, mas eu fiquei algum tempo afastado da bola. Então é ruim para o atleta. Mas depois o Triel veio para o Vila Nova, ainda foi campeão com a gente, se não me engano em 80, ele tinha vindo e quebrou-se aquele gelo, aquela frieza que existia. Eu vou lembrar de uma pessoa, vai aparecer aqui na tela, felizmente essa pessoa faleceu esse ano, Cláudio Leite, faleceu em março desse ano, ele foi diretor. Foi gerente de futebol. Gerente de futebol há muitos anos. Aí tem a foto seguinte, que é uma capa de uma reportagem da revista Placar, feita em 1982. Exclusivo, desvendamos a máfia da loteria esportiva. E eu até estou aqui com uma reportagem, eu até consegui uma cópia, em que há uma citação aqui sobre você, já como técnico, que na quinta-feira pela manhã o negócio estourou com a denúncia do técnico Roberto Oliveira do Vila. Os 4 jogadores com depoimentos bem ensaiados foram apresentados à imprensa. Que você teria denunciado uma tentativa de suborno no Vila Nova. O que aconteceu, Roberto? Se eu me lembro, se não me engano, era uma partida Vila Nova e Anápolis, ou Vila Nova e Anapolina. Foi a época que nós tínhamos os garotos lá, inclusive era o Lima, o falecido Lima, o Zé Carlos, o centroavante,
o Paulo Nelly e o Zé Henrique. Se não me engano, para o Paulo Nelly e para o Zé Henrique, parece que o suborno era para que eles não atuassem. O Lima, se não me engano, era para facilitar, fazer um pênalti, alguma coisa parecida. E quando eles me chamaram durante a semana dos treinamentos, eu falei, eu não vou ficar calado. Nós vamos acabar com isso daí. Nós vamos botar público. Isso. Certo? E foi o que aconteceu. Nós chamamos a diretoria do Vila, se não me engano, eu não me lembro quem era o diretor de futebol na época. E quem tinha oferecido? Se não me engano, eu não sei se o Cláudio Leite participava disso daí. Porque ele é apontado nessa reportagem da Placar como, como o contato de Goiás na máfia da Isso, ele já tinha esse histórico, depois que nós ficamos sabendo, que ele era o contato aqui de se ajeitar os resultados. Eu sei que foi uma confusão muito grande, Polícia Federal, lógico que tinha que dar, sabe? Mas eu fiquei feliz porque a gente conseguiu limpar a barra desses meninos aí, no caso, o Lima e o Zé Carlos, e o Paulo Nelly e o Zé Henrique, né, que já eram jogadores aí bastante experimentados, não teria necessidade de passar por uma situação dessa. O Lima era para facilitar, segundo eu vi. Se não me engano, era. No inquérito. Isso. O Paulo Nelly era para ser expulso com 10 minutos de jogo. E o Zé Henrique parece que simulou uma contusão na véspera do jogo, não era assim? Alguma coisa parecida. Coisa assim, é para não jogar. Para não jogar. E o Zé Carlos, que na época ele era um dos artilheiros do Vila Nova. Eu não teria que fazer gol. Vocês iriam jogar contra a Napolina. Se não me engano, a Napolina ou a Napolina. Era para dar a zebra, era para dar a Napolina. Porque, teoricamente, o Vila Nova jogando dentro do Serra Dourada contra a Napolina naquela época, especificamente naquele campeonato, o Vila via muito bem com essa garotada. Então, ele era o favorito. E a zebra seria a Napolina vencer o Vila Nova dentro do Serra Dourada. Você já teve, além desse episódio que eu citei, nessa época em que esse assunto estava muito evidenciado, teve alguma outra proposta indecorosa nesse sentido? Na verdade, isso daí eu fiquei sabendo da proposta que foram feitas aos jogadores. A mim não chegou nada. Mas eu nunca passei por isso, por essa situação. Eu vejo, às vezes, as pessoas negociarem fumaça. Já ouvi muito de companheiros, aquele goleiro daquela equipe, ou o goleiro da sua equipe está comprado, nós fizemos um acerto, subornamos, esse ou aquele jogador. Eu, na verdade, foi essa experiência que nós tivemos, o que não aconteceu o suborno, porque nós denunciamos antes, e eu nunca vi acontecer. Mala branca existe. Mala branca existe. Eu acho que isso daí é normal acontecer. Acontece sempre. Você como jogador já recebeu? Já gratificações, na minha época, prometeram, mas não pagaram. Então não adiantou nada. Então nem me lembro a equipe que tinha interesse no resultado. Mas já teve que já recebeu? Já teve. Como técnico, como jogador? Não, como treinador também não. Não me passou por isso. Geralmente é com o jogador? O contato é feito com o jogador? A diretoria não fica nem sabendo. Geralmente chama lá o representante ou o capitão da equipe, ou chama um grupo lá, olha, vocês têm tanto para ganhar esse jogo. Você já foi capitão do Vila, não já? Já fui. Então você já recebeu esse tipo de contato? Supõe-se que sim, né? Supõe-se que sim. Ela está precisando ganhar. Vocês já estão com a situação definida? Definida, sabe? Vocês têm que ganhar esse jogo pra gente. Aí você vai e fala pro grupo, o nosso Natal aí, ó. Eu não me recordo de ter recebido assim. Chega o dinheiro para repartir para vocês aí. Eu tive sim, agora eu me lembrei. Eu fui para Lusiana disputar o Campeonato Brasilense. E qualquer jogo que você faça contra o Gama, qualquer equipe que jogar contra o Gama, o Dr. Luiz Estevão é contra. Gratifica o time para conseguir qualquer resultado contra o Gama. E nesse jogo contra o Lusiânia, eu estava comandando o Lusiânia, ele ofereceu um dinheiro realmente para a gente tirar ponto do Gama. Eu lembro que nós empatamos. A gente chegou dinheiro lá, agora sim, me lembrei desse fato. Ele chegou, deu uma gratificação para aquele. Eu penso que havendo a gratificação não seria necessário, porque o atleta tem que ter a responsabilidade de entrar em campo e ganhar. Já é pago para ganhar. Já é pago para ganhar. Não tem necessidade disso. Certo? Não é. Mas eu penso que nunca é demais, né? Qualquer dinheiro para que você faça a coisa certa. Porque de qualquer maneira você tem que entrar em campo e ganhar o jogo, que nem aconteceu. Ontem, por exemplo, estava aquele burburinho do Campeonato Brasileiro, Santos e Botafogo, Santos iria entregar o jogo, aquela coisa toda.
pela rivalidade que tem. Eu não acho justo que isso aconteça, que se surja até esse tipo de comentário, porque é muito ruim. Vamos conferir esse time aqui, vamos ver se você lembra dele. O Atlético de 88, o Vramir, Marquinhos, Paulo Nelly, Ronaldo, Marçal e Ferreira, se não me engano. Ferreira. O Gilson Batata, Valdeir, centroavante, lá do Paraná, o Gerson, Bigode e o William. Acho que até o Lucas deve estar com esses meninos aí. Campeão da primeira divisão pelo Atlético. Pelo Atlético, 88. Vamos à participação do pessoal pela internet. Tem aqui o recado do Sandro de Assis. Roberto Oliveira, o que falta para a sua carreira como técnico deslanchar nacionalmente? É muito difícil. Você teria que... a palavra, por exemplo... você de repente ter a oportunidade de trabalhar numa grande equipe bem respaldado. Porque hoje tem os treinadores, a máfia não é a palavra certa para se usar, mas é uma confraria. Tanto é que você vê, saiu determinado elemento do Vitória, por exemplo, foi para o Vasco da Gama, quem estava no Vasco da Gama foi para o Figueirense, quem estava no Figueirense foi para o Vitória da Bahia. Então há um circuito entre eles ali. E para você entrar é muito difícil. Então você teria que ter um trabalho assim, bem respaldado. Você acha que ainda chega lá? A esperança sempre existe. Né? Eu penso que o trabalho, o profissionalismo, estou procurando sempre estar antenado com as coisas boas que acontecem dentro do futebol, método de treinamentos, essas coisas todas, e fazendo um trabalho bem profissional. É só aguardar uma oportunidade que ela, de repente, pode acontecer. Chega, né? Pode acontecer. Vamos saber se no próximo bloco essas pessoas jogam no seu time, se você as aprova. Carlos Alberto Barros. Joga. Sim. Vamos ao próximo, Gés Oliveira. Também. Daqui a pouco, a pergunta na marca do pênalti. A pergunta mais salgada para o Roberto Oliveira. Você vai ficar sabendo aí, só que ele só no final. Na hora que tem dinheiro, o técnico é de fora. Na hora do sufoco, o técnico da casa é chamado. Isso traz um sentimento de mágoa em você? Daqui a pouco, Roberto Oliveira responde no Tabelando. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Segue tabelando nesse papo agradável com Roberto Oliveira, técnico de futebol. Recentemente você estava no Tocantins, né? As últimas temporadas eu tenho trabalhado fora daqui de Goiânia. Esse ano você trabalhou no Mato Grosso e no Tocantins. No Tocantins. Vice-campeão no Mato Grosso, eu acompanho. Isso, ó. E campeão no Tocantins. E a gente pensa que está esquecido. Bicampeão no Tocantins. Bicampeão, você vê, no Tocantins foram 5 temporadas. Eu fiz até questão de informar, Roberto, você foi campeão no Tocantins, o Idemar foi campeão lá no Amazonas. No Amazonas. O Zé Teodoro foi campeão lá no Pernambuco com Santa Cruz, recentemente conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Everton Goiano chegou nas finais, nas semifinais no Mato Grosso e depois chegou nas finais lá no Acre. Enfim, os técnicos goianos fazendo bons trabalhos por aí. São profissionais Só pode trabalhar aqui, né? A gente está procurando o nosso espaço, né? Já que o mercado está fechado para a gente aqui dentro, a gente tem que procurar. Eu, graças a Deus, eu tenho me dado bem. No Tocantins foram 5 temporadas com 5 finais. 4 títulos e um vice-campeonato. Como é que é trabalhar no Tocantins? Treinar 3 horas da tarde? Aí sol para cada um. Aí lá, tem que né? ter coragem. Para você sair no campo lá e ministrar o treinamento não é fácil. Parece que o sol é mais próximo lá, né? E é um para cada cabeça ali, tranquilo.
Mas é um futebol que está tentando se desenvolver. Infelizmente, esse ano mesmo tiveram uma oportunidade muito grande, com a Araguaína numa Série C, infelizmente não levaram a sério uma Série C, a importância que eu disse para eles que a partir do momento que uma equipe esteja no Campeonato Brasileiro, o futebol começa a desenvolver. Aqui o futebol goiano deu-se esse boom de crescimento, porque o Goiás foi para uma Sul-Americana, o Goiás foi para uma Libertadores, então mudou o perfil do profissional, valorizou-se os profissionais que trabalham aqui. E o Tocantins tem que fazer dessa maneira, como o futebol mato-grossense. O futebol do Mato Grosso foi uma grata surpresa, eu tinha uma ideia completamente diferenciada. Hoje você vê a maioria das equipes lá de Rondonópolis, a Primavera do Leste, a própria Luverdense, Sinop, equipes aí que todas elas têm o seu centro de treinamento, a estrutura física deles é... Que a gente imagina que não tem. A gente não pensa nisso. É uma região nisso. muito rica, né? Se investir no esporte vai porque, longe, né? Porque é um futebol que em nível nacional não tem expressão nada nenhuma, né? E eles estão brigando, porque hoje, com essa sediando uma Copa do Mundo, os olhos estão voltados para essa cidade sede, para esses estados sedes. E o governo tem dado uma força muito grande também, e a tendência desse futebol é crescer bastante. Você disse no bloco passado que o Carlos Alberto Barros joga no seu time. Joga porque é um abnegado, né? Ele deixou o seu trabalho diário, a sua empresa, deixou em parte a sua família de lado para se dedicar ao Vila Nova. E ele não foi feliz. Ele fez de tudo para colocar esse Vila Nova na Série A, e eu penso que seria uma pessoa que mereceria esse prêmio pela dedicação ao Vila Nova. Mas fez por onde? Talvez ele tenha se cercado de maus conselheiros. Ele foi mal orientado. Eu não quero julgar as pessoas que o cercaram durante esse tempo, mas talvez ele não tenha encontrado a pessoa certa para dar o respaldo para ele nesse aspecto. Traduzir a sua dedicação, a sua vontade em vitórias dentro de campo. Faltou um gerente de futebol, um diretor Eu de futebol? penso que sim. Talvez ele tenha confiado em pessoas ali que não trouxeram para ele o grau de confiança que ele depositou nessas pessoas, porque você vê aquela temporada que o Vila Nova estava com o Givanildo no comando, faltava muito pouco para o Vila subir para uma Série A, que é o sonho de todo vilanovense. E até hoje. Faltou o quê? Um João Carneiro? Ou então aquele dirigente que você citou? Um João França. Eu penso que pessoas mais inteiradas com o Vila Nova, pessoas mais... que saibam o que é o Vila Nova no dia a dia. Porque dinheiro tinha, não foi dinheiro que faltou. Tanto é que talvez o dinheiro que passou pelo Vila Nova nesses últimos anos tenha talvez atrapalhado o Vila Nova, porque ninguém pode falar que não houve investimento financeiro no Vila Nova. O Vila Nova cresceu na parte financeira e na parte de estrutura. Ficou devendo no campo. E às vezes por poucas coisas o Vila Nova está aí penando. Você disse também que o Gesso Oliveira joga no seu time. O Gesso tem o seu gênio difícil, né? Muita gente não compreende ele porque ele é um cara que ele toma as decisão. E ele não manda recado também não. É um cara que no momento difícil do Vila Nova ano passado, ele conseguiu segurar. Já era para o Vila Nova estar numa Série C e talvez numa situação muito pior esse ano se o Gesso não tivesse tomado a frente. Ele teve coragem, tomou a frente e conseguiu tocar o barco Vila Nova. Mas agora está caindo. Pois mas talvez ele não tenha conseguido aglutinar os apoios que seriam necessários. Talvez pelo próprio gênio dele, tem um gênio bastante difícil, ele não tem meias palavras, e nesse mundo do futebol, às vezes, você tem que saber ter um jogo de cintura para que você possa adequar várias situações. Por que o Vila está caindo, Roberto? O Vila Nova tem sido repetitivo nos seus erros. Você mesmo que acompanha mais próximo aqui, você sabe disso daí. Ao longo dos últimos anos aí, o Vila tem repetido erros. O Vila começou bem esse campeonato. A equipe do Vila Nova, eu penso que não deixa nada a desejar as demais equipes. Uma Série B tecnicamente muito fraca. Hoje você não tem um bicho-papão. A Portuguesa, mesmo que está disparada aí, não é uma grande equipe dentro de campo. E o Vila Nova perdeu essa oportunidade. O Vila começou bem e, de repente, todo dia na imprensa você vê a chegada de novos jogadores. Isso daí atrapalha o dia a dia do clube dentro de campo. Você está trabalhando, o profissional está ali jogando, é apresentado um jogador para a sua posição, quando não tem necessidade. Nunca tem um planejamento. Não,
O planejamento do Vila Nova, apesar que, como disse o Muricy, planejamento e projeto no futebol até a primeira derrota. O dirigente já rasga. Mas o Vila Nova tinha um projeto muito bom para esse ano. Eu penso que o excesso de contratações no Vila Nova, às vezes sem ter necessidade, em algumas posições que saturou o posicionamento de vários jogadores, e em compensação em carência em outras, é que fez com que o Vila Nova entrasse nesse rol. E a troca de comando. O Vila Nova, em 10 meses de campeonato aí, teve 8 comandantes. Isso daí não é salutar, não faz bem para a equipe nenhuma. O recado do internauta aqui na tela, do William Mendes. Na minha opinião, o Roberto deveria fazer parte do novo projeto do Vila 2012. Algum convite já? Não. Até porque não tem planejamento para o ano que vem, né, Roberto? Por enquanto tem que aguardar, né? Mas no que... Aqui, eu acho que seria importante, né? O Vila Nova não pode simplesmente continuar com esse complexo de inferioridade. O Vila Nova está com esse complexo. Isso daí é ruim para a caminhada. O torcedor hoje do Vila Nova, que é uma torcida sempre brilhante, é a única equipe, talvez, nessa Série B que consegue colocar 25 mil pessoas num Serra Dourada, jogando contra ninguém. Quando eu digo ninguém, vem um americano Aí, por exemplo, não tem um torcedor aqui. Isso. É só torcida de um lado só do Vila Nova. E o Vila Nova consegue colocar 22 mil pessoas, 25 mil. Ela está ficando desanimada, ela está, como se diz, aceitando passivamente a derrocada da sua equipe. E nós temos que reagir. Eu acho que não pode ficar dessa maneira não, porque o Vila Nova é muito grande para passar por que está passando. O Everton Júnior, recado aqui na tela. Você é de uma outra geração que vencia clássicos, conquistava títulos e o Vila era temido pelos adversários. Ao que você atribui essa regressão do Vila Nova nos últimos anos? Basicamente aquilo que você diz, né? A falta de planejamento. O Vila Nova poderia já estar numa situação muito melhor. Eu penso que o Vila vive ao sabor de resultados. Hoje, quando o Vila vai para um clássico, a gente já prevê que vai perder. Dificilmente vai conseguir empatar e muito dificilmente vai conseguir vencer. Na sua época era diferente, né? Era de igual para igual. E muitas vezes, logicamente, o torcedor ia para campo sabendo que dificilmente a gente perderia. A gente tinha grandes equipes, a gente respeitava muito os adversários, mas a gente tinha certeza. Se perdesse, era numa guerra. Né? Era numa guerra, sabe? E o Vila Nova depois, eu lembro ainda um clássico alguns tempos atrás, se não me engano, perdeu de 6-1 para o Goiás. Não houve manifestação nenhuma. Isso é consentir, isso é aceitar o complexo de inferioridade perante o adversário. Na nossa época, eu me lembro que nós perdemos um clássico aí, os muros, Donésio ainda tinha poucos muros, né? Então era fácil pichar. Amanheceu todo pichado, sabe, com ameaças de jogadores, aquela coisa. Isso logicamente não é salutar, mas é uma maneira da torcida se manifestar e mostrar que está descontente. Você, como técnico de futebol, deu oportunidade para muitas pessoas. E quando você dá uma oportunidade, a pessoa começa a sua carreira, isso muda a vida da pessoa. Você mudou a vida desse rapaz aqui. Bom, Roberto Oliveira, para mim, foi, além de um dos maiores jogadores da história do Vila Nova, é um cara excepcional, uma figura que vai deixar saudades, e deixa, né, por ter saído do clube, para muitos vilanovenses. Uma carisma muito grande, uma personalidade, né? Você anda na rua, o carinho que o torcedor tem por Roberto Oliveira é incrível. E particularmente foi meu treinador que me deu a honra, né, de vestir a camisa número 5 do Vila. Eu me lembro bem, em 1985, ele me puxou da equipe de juniores para vestir a primeira vez no Campeonato Brasileiro, em Joinville. E voltando de lá, já fixando na equipe o Campeonato Goiano daquele ano, sendo até a revelação do campeonato. E depois ele deu a sequência também, como treinador vitorioso que foi. E eu só tenho até a agradecer, né, ao Roberto pela oportunidade que ele me deu de ser um jogador de futebol profissional no clube. E está hoje também aqui sendo funcionário, né? Trabalhei junto com ele também, até naquela campanha brilhosa de 2005, na Copa São Paulo. É um cara que o Vila deve muito a ele, mas tudo que ele merece pelo que ele conquistou, pelo que fez,
pelo um treinador e uma pessoa vitoriosa que ele é. E Roberto? Legal. Meus agradecimentos, Josimar. Grande profissional. Eu me lembro muito bem disso daí. Eu coloquei no jogo lá em Joinville. Menino de tudo ainda, eu entreguei a camisa 5 para ele e falei, segue que é tua agora daqui para frente. Infelizmente ele teve uma contusão. E na época, talvez pelos próprios recursos da medicina, ele não conseguiu mais aprumar a carreira. Mas seria um baita no jogador. Muita qualidade técnica. Um volante realmente que a gente não se vê hoje em dia com facilidade. Infelizmente ele teve essa contusão. E hoje ele é um baluarte no Vila Nova, né? Um profissional, um funcionário da mais alta estirpe. Ele que segura essa categoria de base ali. É muito honesto, total confiança nele. Como ele citou naquela campanha que nós fizemos lá na Copa São Paulo, trouxemos muitos dividendos para o Vila Nova naquela campanha. E eu estou agradecido. Ele é uma pessoa que a gente tem uma amizade muito boa. E a gente está sempre junto batendo papo e, logicamente, trocando ideias sobre o Vila Nova. E eu vi uma foto lá na sala dele, né? Vamos ver a foto aqui. Olha aí, ó. Esse é o time de Master. Time temido também. Tim, Roberto, Luciano, né? Luciano, Wesley, Meri. Tá uma turma boa aí, né? Vocês jogam de vez em quando, fazem uns... A gente tem jogado, esse time aí está sempre. O Josimar insiste comigo, né? Ele diz, da velha guarda é você que tem que ir. Porque alguns aqui, até maneira brincando, os velhos torcedores querem ver você. Você joga no interior, joga aqui? Jogamos muito no interior. E a gente é muito bem recebido. O carinho do torcedor é enorme para com a gente, com a camisa do Vila Nova. Isso daí é realmente bastante gratificante. E a gente mata saudades. A gente ainda acha que é atleta profissional de futebol, né? E isso daí é gostoso. Eu acho que massageia a personalidade da gente. E esse convívio com esses cabeça branca aí é altamente gratificante. Você vai ver o que a gente reservou para o final da sua entrevista agora, no próximo bloco. Daqui a pouquinho. E ele vai responder a pergunta na marca do pênalti. Só você em casa está sabendo. Na hora que tem dinheiro, o técnico é de fora. Na hora do sufoco, o técnico da casa é chamado. Isso traz um sentimento de mágoa em você? Daqui a pouco, Roberto Oliveira responde no Tabelando. Se ligue no Mais Esportes. De segunda a sexta, meio-dia, Mais Esportes Nacional. Com tudo o que acontece no futebol brasileiro. Às 7h15 da noite, o Mais Esportes Local. Informações e o debate sobre as novidades do futebol goiano. E aos domingos, a partir de 8h30 da noite, você não perde nenhum lance dos jogos do final de semana. Pratique Mais Esportes. Na UCG TV você vê mais e melhor. Agora é hora, oi de alegria. Oi, produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Estamos conversando com o Roberto Oliveira aqui no programa Tabelando. Roberto, como é que é você com a sua família, com seus filhos? Logicamente que você fica um pouco distante. Fica distante, né? Infelizmente, quando você vê seus filhos estão adultos, né? Eu tenho 2 filhos ótimos, né? Problemas inerentes ao relacionamento pai-filho, juventude, eles pensam de uma maneira, mas eu tenho um carinho muito grande por eles, um respeito muito grande pelo Lucas e pelo Daniel. Já sou avô do Gabriel, hoje, como se diz, preenchendo o nosso espaço com tudo. Eu estou muito feliz pelos 2 filhos que eu tenho. Casado com a dona? Elizabeth. Ela me aguenta já faz mais de 30 anos que a gente está juntos. Altos e baixos, mas a gente continua juntos e é dessa maneira que a gente está aí. Criamos nossos filhos, o Lucas casou recentemente. O Daniel talvez nem pense por enquanto nisso, mas os 2 filhos formados aí, são 2 professores de educação física, já estão seguindo o caminho deles.
Vamos ver o que esse pessoal fala de você, né? Ó, Bom, André, todo mundo conhece o Roberto Oliveira, o técnico de futebol, o grande jogador de futebol que foi no estádio de Goiás. E a gente conhece o Roberto, o pai, o marido, o vô, que agora é. E é um grande cara, uma grande pessoa, um cara muito simples, um cara que tendo a cervejinha dele, o churrasquinho dele no final de semana, tá tudo certo, tá tudo bonito. Um cara que ama futebol, ama o que faz. Um cara que tá sempre querendo estar junto com todo mundo, que tá sempre sorrindo, sempre feliz. E que gosta de confraternizar, gosta de viver a vida, quer viver muito tempo ainda fazendo as coisas que ele gosta. E é um cara que é sensacional dentro de casa, foi um bom pai, é um exemplo pra gente, e que a gente gosta muito de conviver junto. Bom, Roberto Oliveira, não preciso falar o quanto eu te admiro pessoalmente. A gente já trabalhou junto, a gente convive junto como pai. Na minha infância, eu, como vários amigos meus, brincavam de ser o Roberto Oliveira nas peladas, e alguns amigos vilanovenses que eu tenho. E eu sempre quis ser igual a você, quis ser jogador de futebol. Hoje sou técnico de futebol. E eu acho que você sempre foi o exemplo disso tudo. Obrigado por tudo que você me ensinou, pela herança que o Senhor me deu, que foi todos os princípios de vida, tudo que eu tenho, a questão de ética, a questão de profissionalismo. E isso tudo eu ganhei de presente de você. Muito obrigado, fica com Deus, sucesso, e que a gente possa conviver muitos e muitos anos juntos. André, Roberto Oliveira, além de ser um vô, um pai, um amigo, é um exemplo, é meu ídolo, sempre foi. Tenho ele como exemplo toda a minha vida, de respeito, de parceiro. É um cara que eu posso contar para a vida inteira. Tudo que o Lucas falou, meu irmão, meus amigos falam, você é um exemplo de pai, exemplo de amigo, de vô, e que tô com você sempre, tamo junto no que precisar. Abraço. Roberto Oliveira é meio difícil, meio complicado de falar. Os meninos já falaram, e eu acredito que vários torcedores também, amigos do Roberto também. Eu falo do Roberto. Roberto é uma pessoa muito querida. Quando está em Goiânia, ele está sempre presente, ele é muito companheiro. Como pelo depoimento dos meninos, ele é um ótimo pai, um bom marido e um avô, que é o Gabriel, que está aqui do lado também. E eu sou, pelo Roberto eu falo, e realmente ele é uma pessoa muito íntegra e muito boa. Roberto, que você continue sendo o que você quer, um exemplo de pai, de marido e de vô, porque você é uma pessoa muito coerente, muito sensata e está sempre presente. Um beijo, eu te amo. Fala pro seu avô aí, Gabriel. Eu te amo, vô. Depois ele fugiu da câmera. essas coisas, a família é a base de tudo, né? Realmente até emociona a gente. Já não tenho mais idade de passar por isso, não. Já. Aí você me complica, a pulsação foi lá em cima. Eu que agradeço o apoio que eles sempre me deram. Eu acho que muitas das coisas eu falo para os meus comandados às vezes, que quem me cobra mais na minha vida profissional e na minha vida pessoal são meus filhos. O Lucas se inteira totalmente do que eu faço. Isso foi certo, isso foi errado, eu devo muita satisfação para eles. Eu procuro fazer o melhor possível na minha vida profissional e ter uma retidão como homem, como pai de família na minha vida particular, porque eu devo muito para eles. Eu tenho uma responsabilidade grande. Eu fico feliz de ouvir essas coisas, passei bons exemplos para eles, nem sempre tive presente em tudo que aconteceu na vida deles, porque a própria vida profissional nos afasta muito, mas sempre que eu estou aqui, eu estou sempre presente, sempre participando, sou chato às vezes, tem que ser chato, você não pode dar muita liberdade, principalmente para o Daniel, que ele é meio folgado nisso, mas são garotos aí que eu tenho certeza que eles vão seguir na vida, eles tiveram uma ótima formação e vão ser bons pais e bons cidadãos. Agora você vai ficar na marca do pênalti. Vamos à pergunta. Na hora que tem dinheiro, o técnico é de fora. Na hora do sufoco, o técnico da casa é chamado. Isso traz um sentimento de mágoa em você, já que isso já aconteceu diversas vezes no Vila Nova? Veja bem, André, eu penso que talvez isso seja culpa da gente mesmo.
talvez a gente não tenha se valorizado o suficiente, né? Então é ruim o profissional não se valorizar. Eu tive uma vez um diretor que chegou para mim e para nós, né? Daqui falou, vocês não ganham dinheiro no Vila Nova porque vocês gostam do Vila Nova. Vocês fazem qualquer coisa pelo Vila Nova. Isso profissionalmente para a gente é ruim. E eu penso que essa valorização tem que existir. Eu penso que a gente tem que se impor como profissional. Eu fui procurar meu espaço fora daqui porque eu me impus como profissional. Eu sou um profissional hoje valorizado. No próprio futebol goiano todo mundo diz, não dá para contratar o Roberto, porque além dele ser exigente no seu trabalho, ele é um profissional caro para os padrões, às vezes, daqui do futebol goiano. Eu fui procurar meu espaço fora daqui. E toda vez que eu saí da minha casa, porque eu fui morar bem, eu tenho um bom salário fora daqui, eu não vou trabalhar por qualquer coisa, então os profissionais aqui que tem que fazer isso também. Tem que se valorizar. Porque eu penso que não só eu, como outros profissionais que são aqui do futebol goiano, têm as mesmas condições dos profissionais que vêm para cá trabalhar. Gurupi, no Barra do Garças, você dá conta de manter um bom padrão de vida? Tenho porque eu tenho um bom salário. Logicamente com um bom salário para dentro das possibilidades dessa equipe. Eu até sempre quis perguntar, por exemplo, agora você não está empregado. Não. E como é que você faz até janeiro do ano que vem, Roberto? Você tem que ter o seu planejamento de vida, né? Você tem que o dinheiro que você ganha ali naqueles meses que você trabalha, você tem que saber tem que guardar, que no momento você pode passar, como se diz, desempregado. Você já passou muita dificuldade? Já, todo mundo passa, né? Situações difíceis, e nisso daí eu quero até agradecer, que a minha família me deu esse suporte nos momentos que mais precisou. A minha esposa é funcionária aposentada do Banco do Brasil, mas a gente não pode deixar por conta dela os encargos financeiros da casa, então você tem que correr atrás. E a gente sempre fez isso, os meninos também estão sempre ligados ali, enfim, a gente tem que ter esse planejamento, porque a gente sabe que uma hora você está bem, uma hora você pode faltar, você pode estar desempregado. Então, em cima dessa pergunta aí, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu só penso que as equipes poderiam nos dar a oportunidade de errar como todo mundo erra. E valorizar o nosso trabalho. E o profissional se valorizar nisso daí também, porque eu não penso que a gente seja tão diferente. A gente não é melhor nem pior do que os outros. A gente tem condições de realizar o trabalho aí e fazer um trabalho bem profissional em cima de tudo isso daí. Roberto, você ganha um dos nossos patrocinadores, a 3A, um kit de produtos de limpeza. Ótimo, 3A. Agradeço. Lá a dona Elizabeth vai saber como utilizar, ou até você, não sei se às vezes quando você está de folga ela põe você para... Pode ter certeza que sim. Estou doido para arrumar um emprego que está na hora. Isso aí. Então, você ganha um kit dos produtos de limpeza 3A que tem uma linha de produtos de tintas, para produtos de limpeza automotiva e assim por diante, embalagens. Procure a 3A do nosso amigo Cássio Granja. E o nosso internauta também ganha o kit de produtos de limpeza 3A, o Everton Júnior. Everton Júnior participou, mandou uma pergunta para o Roberto Oliveira e ganhou o kit também dos produtos de limpeza 3A. Vamos agora tocar de primeira, para a gente fechar. Bora. Eu vou fazendo a pergunta e você já vai respondendo assim de primeira. Qual foi o melhor dirigente que você já teve a oportunidade de trabalhar? João Carneiro. Melhor técnico? Vai o Mota. Melhor jogador que você já viu atuar no Vila Nova? Teve várias, mas eu ficaria com um deles, o Erivelton. O Erivelton. Quem foi Paulinho Benga? Além de um baita amigo, muitas saudades dele, é um jogador taticamente perfeito. A função do Vila Nova, daquela equipe ganhadora, era o Paulinho que dava tranquilidade para que Danival, para que Erivelton, para que Zé Ronaldo jogasse. Você gosta de música? Adoro. Qual gênero? Eu sou eclético, né? Mas eu gosto muito eu gosto do Grupo Fundo de Quintal. Eu gosto muito, qualquer delas me satisfaz. E filme? Também gosto de filmes de ação. Cite um. Da série James Bond eu gosto. Eu acho a tecnologia fantástica. Eu gosto de filmes suspense.
Eu gosto muito, assim, eu no momento não lembro nenhum nome assim, mas eu gosto de filmes. Roberto Oliveira, você é feliz? Sou feliz, posso dizer que sim, porque, veja bem, Deus me deu a oportunidade de passar uma vida quase que completa fazendo aquilo que eu gosto, que era jogar futebol, e estou hoje no meio do futebol. Era meu sonho de criança. Eu até me emociono falar isso daí. Eu sempre dizia para meu pai que eu ia conseguir jogar futebol. E consegui, criando meus filhos, tenho uma família maravilhosa. Seu pai te viu jogar? Meu pai me viu, era o maior fã. Ele, graças a Deus, ele vinha de Botucatu para cá, pegou aquela fase boa do Vila Nova, participou inclusive de algumas comemorações. Eu gostava do Clodoaldo. Cheguei a jogar contra ele algumas vezes quando estava no São Bento de Sorocaba. Para mim foi um dos melhores volantes que eu vi jogar pela técnica, pela garra, pela vontade. Um baita de um jogador. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Eu que fiquei, André. Você me dá essa oportunidade, sabe, de conversar com os torcedores, de conversar com você, contar um pouquinho da nossa vida, né? Eu acho que isso daí é importante. Eu fico muito feliz de poder falar para o torcedor goiano, que tem um respeito muito grande pelo Roberto Oliveira. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E até uma próxima. Esse foi Roberto Oliveira, aqui no Tabelando. Lembrando, logo mais às 8h30 da noite, tem o Mais Esportes aqui na UCG TV. A você, muito obrigado pela audiência e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas,